Eu estava com o balde na mão, rindo alto, enquanto os celulares das minhas amigas filmavam tudo. Na frente da pequena capela do condomínio de luxo, ergui o braço e derramei a tinta vermelha sobre a imagem da Virgem Maria, deixando o rosto e o manto escorrendo como se fosse sangue. Ouvi alguns moradores gritando lá atrás. Uma senhora começou a rezar em voz alta, e eu, em vez de recuar, olhei direto para a estátua e provoquei: se isso aqui é tão poderosa assim, que faça alguma coisa comigo agora. 5 minutos depois, no meio da área social, com a taça de espumante ainda na mão, um grito rasgou a minha garganta quando uma dor absurda, como se algo estivesse queimando por dentro, tomou conta de mim na frente de todo mundo. Meu nome é Laís Guimarães, tenho 36 anos, empresária, herdeira de uma família conhecida em Goiânia. Cresci ouvindo que dinheiro resolve quase tudo e advogado resolve o resto. Meu pai, Rogério, sempre repetia que religião era muleta para fraco e que gente inteligente não se curva para imagem nenhuma. Ele construiu um império do zero, sempre com a cabeça erguida, sem pedir ajuda a ninguém, muito menos a santos ou divindades. Eu aprendi desde cedo que força estava em não depender de nada além da própria capacidade. Fé era coisa de gente que não tinha coragem de enfrentar a vida de peito aberto. Na adolescência, eu aprendi a humilhar quem falava de fé perto de mim. Colegas da escola que usavam crucifixo no pescoço viravam alvo de piada. Funcionárias da casa que rezavam baixinho na cozinha ouviam meu deboche. Até meu próprio irmão, Diego, que voltou da faculdade com uma Bíblia debaixo do braço e um rosário no carro, virou motivo de vergonha para mim. Eu dizia que ele tinha ficado fraco, que tinha caído no conto de pastores ou padres manipuladores. Meu pai ria comigo. Minha mãe, Helena, ficava calada, mas eu via nos olhos dela uma tristeza que eu não entendia e nem queria entender. Nas festas que eu organizava, qualquer coisa que parecesse religiosa virava piada. Lembro da Rosalva, funcionária que trabalhava lá em casa há anos, escondendo um terço no bolso porque eu zoava quando via. Eu dizia que Nossa Senhora era boneca de gesso e fazia questão de falar isso perto dela, só para ver o desconforto. Rosalva nunca respondia. Abaixava a cabeça, guardava o terço e continuava trabalhando. Hoje eu sei que ela rezava por mim todos os dias, mas naquela época, eu achava aquilo patético. Na empresa, eu tratava funcionários que pediam folga para ir a culto ou romaria como gente atrasada, atrasando também os meus lucros. Eu dizia que quem precisava de Deus não tinha disciplina suficiente para dar conta da própria vida. Meus contratos eram duros. Minhas cobranças, ainda mais. Eu não aceitava fraqueza, não aceitava desculpa, e muito menos aceitava que alguém colocasse a fé acima do trabalho. Para mim, isso era falta de compromisso. Por fora, eu tinha carro importado, viagens, fotos em lugares caros. Minha conta do Instagram era cheia de stories mostrando restaurantes sofisticados, hotéis 5 estrelas, baladas em Miami, Paris, Dubai. Meus amigos eram todos do mesmo nível. A gente ria de gente comum, de gente que ia à missa aos domingos, de gente que acreditava em milagre. Para nós, milagre era fechar um bom negócio ou conseguir mesa num restaurante concorrido sem reserva. Por dentro, vivia numa disputa silenciosa com qualquer coisa que representasse limite ou autoridade sobre mim, inclusive Deus. Eu não suportava a ideia de que alguém, visível ou invisível, pudesse ter poder sobre as minhas escolhas. Minha liberdade era sagrada. Meu dinheiro era meu escudo. Meu sobrenome era minha armadura. E eu tinha certeza de que, enquanto tivesse os 3, nada de ruim poderia me acontecer. Mas a vida tem um jeito de desmontar castelos que a gente acha indestrutíveis. A primeira rachadura veio na família. Minha mãe, Helena, que sempre mantinha uma imagem discreta de fé, começou a ficar doente. Exames, médicos, viagens a hospitais em São Paulo, e ninguém fechava um diagnóstico claro. Ela emagrecia, perdia cor, reclamava de dores que os remédios não aliviavam. Eu via meu pai, sempre tão seguro, começar a perder o chão. Ele contratava os melhores profissionais, pagava fortunas em consultas particulares, mas nada resolvia. Enquanto isso, a empresa entrou em investigação por causa de um contrato irregular assinado pelo meu pai anos antes. Eu via meu sobrenome circulando em portais de notícia, sendo citado em processos, aparecendo em manchetes sensacionalistas. Respondi com mais arrogância. Ameacei processar jornalistas, chamei tudo de perseguição. Disse que era inveja de quem não tinha coragem de crescer como a gente.
Por dentro, eu sentia um incômodo que não sabia nomear. Era como se algo estivesse começando a desmoronar, mas eu me recusava a admitir. Numa madrugada, voltei de uma festa e encontrei Rosalva ajoelhada no quarto da minha mãe, segurando um pequeno terço e uma imagem da Virgem Maria que eu nunca tinha visto ali. Fiquei furiosa. Entrei no quarto sem bater, arranquei a imagem da comoda, disse que aquilo não ia curar ninguém e joguei num saco de lixo. Minha mãe chorou calada, virada para a parede. Rosalva só disse, com a voz baixa: Dona Laís, não mexe com o que a senhora não conhece. Essas palavras me irritaram de um jeito que nem eu entendi. Saí batendo a porta. Dias depois, minha mãe piorou. Foi internada às pressas. Meu pai surtou. Diego se agarrou mais ainda à fé e começou a fazer orações na sala, o que eu tratava como fanatismo. Ao mesmo tempo, amigos começaram a se afastar por medo do escândalo jurídico e das manchetes. Dinheiro eu ainda tinha, mas minha casa virou um lugar pesado, com portas batendo, discussões constantes e silêncio nos horários em que antes rolavam risadas. Eu continuava indo para festas, postando fotos, fingindo que estava tudo bem. Mas por dentro, algo estava rachando. A crise explodiu quando minha mãe, depois de uma internação longa, não resistiu. Eu estava na empresa quando recebi a ligação. Diego chorava do outro lado da linha, mas eu não consegui chorar. Fiquei travada, sem conseguir processar o que estava acontecendo. Cheguei no hospital e vi meu pai sentado na cadeira do corredor, com as mãos no rosto, sem dizer nada. Entrei no quarto, vi o corpo dela coberto com lençol branco, e ainda assim, nada. Nenhuma lágrima. Nenhum soluço. Só um vazio estranho, como se eu estivesse assistindo a uma cena que não me pertencia. No velório, eu fiquei de pé ao lado do caixão, recebendo abraços de gente que eu mal conhecia. Vi gente simples, que ela ajudava em silêncio, se aproximar do caixão com devoção, fazendo o sinal da cruz. Vi Rosalva encostar um santinho de Nossa Senhora no caixão, com cuidado, como se entregasse minha mãe a alguém. Dentro de mim, algo se revoltou, mas eu não sabia mais contra quem eu estava brigando. Será que era contra Deus? Contra a morte? Contra mim mesma? Depois disso, as noites viraram tortura. Eu deitava na cama enorme, com TV ligada, celular na mão, e nada me distraía. Parecia que faltava uma peça em tudo o que eu vivia. Tentei preencher com mais festas, mais bebida, relacionamentos rasos, viagens de última hora. Mas nada do que eu fazia me trazia alegria de verdade. Eu transava sem sentir nada. Bebia até apagar. Acordava sem lembrar de metade da noite. E mesmo assim, o vazio continuava lá, maior a cada dia. Comecei a ter sonhos estranhos, sempre com imagens religiosas. Sonhava com uma mulher de manto azul me encarando em silêncio, sem dizer nada, só olhando. Sonhava com uma igreja vazia, velas apagando uma a uma, e eu correndo pelos corredores sem conseguir sair. Acordava suando, com raiva, xingando, dizendo que era culpa da criação católica da minha mãe. Mas no fundo, eu sabia que aquilo era mais do que lembrança. Era como se alguém estivesse tentando me alcançar, e eu continuava batendo a porta na cara. Por fora, continuava debochando de fé. Postava stories ironizando correntes de oração, fazendo piada de gente que ia a retiro espiritual, chamando tudo de fuga da realidade. Por dentro, sentia um buraco dentro de mim que nem o dinheiro, nem as viagens, nem os remédios para ansiedade conseguiam encobrir. E o pior, comecei a sentir uma espécie de medo infantil do escuro, de ficar sozinha, como se alguma coisa estivesse me cobrando algo que eu nunca aceitei dever. Foi nessa época que o condomínio decidiu colocar uma imagem da Virgem Maria próximo ao salão de festas, por sugestão de alguns moradores. Quando vi a notícia no grupo de WhatsApp, senti uma fúria inexplicável. Era como se aquilo fosse uma afronta direta a mim. Comentei no grupo dizendo que religião deveria ficar dentro das casas, não em áreas comuns. Fui ignorada. A imagem foi colocada mesmo assim, numa quinta-feira de manhã, com uma pequena cerimônia de bênção organizada por Dona Carmen, uma vizinha conhecida pela fé simples. Eu não fui à cerimônia. Fiquei no apartamento, olhando pela janela, vendo aquelas pessoas se ajoelhando na frente da estátua, fazendo oração em voz alta. Senti um desprezo misturado com algo que eu não conseguia nomear. Talvez fosse inveja. Inveja de quem conseguia acreditar em algo maior.
Inveja de quem tinha consolo. Mas eu jamais admitiria isso. Decidi que ia fazer alguma coisa. Organizei um brunch sofisticado pro sábado seguinte, chamei amigos, encomendei espumante, contratei DJ. Disse que ia ser uma comemoração do meu aniversário, mas no fundo, eu queria marcar território. Queria mostrar que aquele espaço era meu, que eu podia fazer o que quisesse, e que ninguém ia me impor limite nenhum, muito menos uma estátua de gesso. No dia do brunch, quando a festa estava no auge, música alta, gente rindo, bebida rolando, eu peguei um balde de tinta vermelha que tinha comprado 2 dias antes. Alguns amigos riram, achando que era performance artística. Outros ficaram em silêncio, sem entender. Caminhei até a estátua, com o balde na mão, sorrindo, enquanto os celulares começavam a gravar. Quando derramei a tinta, senti olhares de choque. Vi a tinta escorrendo pelo rosto da imagem, pelo manto, formando poças no chão. Ouvi uma senhora gritar, outra começar a rezar em voz alta. Dona Carmen me encarou, com lágrimas nos olhos, e só disse: "Filha, não brinque com aquilo que você não entende." Eu respondi que a única coisa que eu respeitava era o meu dinheiro e minha liberdade. Dei as costas e voltei pro salão, erguendo a taça, provocando aplausos dos meus amigos. 5 minutos depois, já dentro do salão, com a taça de espumante ainda na mão, uma fisgada cortou meu abdômen como se alguém tivesse enfiado uma faca invisível. A dor se espalhou pela coluna, pelas pernas, subiu pro peito, e eu caí no chão, gritando. Meus amigos pensaram que fosse crise de pânico, chamaram ambulância. Alguns gravaram. Outros saíram correndo. Enquanto eu me contorcia, o único rosto que vinha à minha mente era o da imagem respingada de vermelho. No hospital, exames e mais exames, e os médicos sem explicação. A dor vinha em ondas violentas, ia e voltava, e eu, pela primeira vez, me vi pequena, vulnerável, sem controle. Aplicaram morfina, mas a dor continuava. Fizeram tomografia, ressonância, ultrassom. Nada. Os resultados voltavam normais. Um médico sugeriu que pudesse ser psicológico. Outro falou em crise de ansiedade aguda. Mas eu sabia que aquilo era diferente. Aquilo era real, físico, e doía de um jeito que nenhum remédio conseguia aliviar. Fiquei internada por 3 dias. Meu pai apareceu uma vez, ficou meia hora e foi embora, dizendo que tinha reunião com advogados. Diego vinha todos os dias, mas eu mal olhava para ele. Não queria ouvir sermão. Não queria oração. Não queria nada que viesse com cheiro de religião. Rosalva mandou mensagem perguntando como eu estava. Eu nem respondi. Sozinha na maca, depois de horas olhando pro teto, com a dor latejando no corpo todo, sussurrei, quase com raiva. Se existe alguém aí em cima, me tira disso, porque eu não aguento mais. Foi a primeira vez que eu pedi ajuda sem me achar forte o suficiente para resolver tudo sozinha. E mesmo assim, eu não tinha certeza se estava pedindo ou se estava desafiando de novo. Naquela madrugada, já no quarto do hospital, quem entrou pela porta foi Diego, meu irmão, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ele trouxe nas mãos justamente uma pequena imagem da Virgem Maria, a mesma que eu tinha mandado jogar fora meses antes. Disse que Rosalva tinha guardado. Quando ele colocou a imagem na mesa ao lado da minha cama, a dor voltou com força, como se algo se revoltasse dentro de mim. Eu comecei a xingar, mandando tirar aquilo dali. Gritei que não queria ver aquela porcaria perto de mim. Diego ficou parado, segurando a imagem, chorando em silêncio. Ele respirou fundo e falou, com uma calma que eu não reconhecia: "Laís, ninguém aqui quer te vencer numa discussão. A gente só quer você viva. Se tudo que você tentou até hoje não deu certo, por que não tentar uma coisa que você sempre desprezou?" Aquilo fez sentido para o meu coração de um jeito que me deixou desarmada. Eu tremia, não sabia se de raiva, medo ou cansaço. Pela primeira vez, não tive resposta pronta. Fiquei calada, olhando para a imagem na mesa, com o rosto ainda manchado de tinta vermelha que alguém tinha tentado limpar. Diego se ajoelhou ao lado da cama e começou a orar baixinho, sem gritar, sem teatro. Falou de perdão. Falou da mãe. Falou de misericórdia. Pediu que eu fosse curada, mas pediu também que eu fosse livre. Livre de mim mesma, ele disse. Eu fechei os olhos, sem saber se estava ouvindo ou apenas suportando.
Mas pela primeira vez em anos, não senti vontade de interromper. Em certo momento, uma enfermeira chamada Júlia, que eu mal tinha notado antes, entrou, viu a cena e se aproximou com respeito. Ela pediu licença, segurou minha mão e começou a repetir uma oração simples a Maria, pedindo que o filho dela tivesse compaixão de mim. A voz dela era suave, sem pressa, sem pressão. Ela não tentava me convencer de nada. Só rezava. De repente, um calor me envolveu dos pés à cabeça, como se alguém tivesse colocado um cobertor morno sobre a dor. A sensação de faca começou a se desfazer, e a tensão nos músculos foi cedendo. Senti um alívio imediato, tão grande que chorei como uma criança, soluçando, pedindo desculpas por tudo que eu tinha dito e feito. Os monitores continuavam normais. Nada indicava crise ou uso de medicação nova naquele momento. Eu sabia que algo fora do meu controle tinha acontecido ali. Júlia apertou minha mão e disse: "Você não precisa entender agora. Só aceita." E foi isso que eu fiz. Aceitei. Não porque eu tinha virado santa de uma hora para outra. Não porque eu tinha todas as respostas. Mas porque eu estava cansada de brigar. Cansada de fingir que eu dava conta de tudo. Cansada de carregar um peso que eu mesma tinha colocado nas costas. Passei a enxergar a vida com outros olhos, como se, até então, eu tivesse brigado com alguém que, na verdade, só estava tentando me alcançar. Diego ficou mais um tempo comigo, em silêncio. Júlia saiu para continuar o plantão. A imagem da Virgem Maria ficou ali, na mesa, e dessa vez, eu não mandei tirar. Dormi pela primeira vez em dias sem dor, sem pesadelo, sem medo. As semanas seguintes foram estranhas, e ao mesmo tempo, cheias de pequenos sinais. Voltei para casa fisicamente melhor, mas sem conseguir olhar para a estátua do condomínio da mesma forma. A tinta vermelha tinha sido limpa por uma equipe contratada pela administração, mas as manchas ainda estavam lá, discretas, no tecido do manto. Toda vez que eu passava perto, sentia um aperto no peito. Não era mais raiva. Era vergonha. Uma vergonha profunda, que me fazia desviar o olhar e acelerar o passo. A primeira coisa que fiz foi chamar Rosalva na cozinha e pedir perdão, com a voz embargada. Contei sobre a dor, sobre o hospital, sobre o que aconteceu quando Diego e a enfermeira oraram. Ela chorou, me abraçou e disse que, todos aqueles anos, rezava pedindo que eu não morresse longe de Deus. Aquilo me quebrou de novo. Eu tinha passado tanto tempo humilhando aquela mulher, e ela, em vez de me desejar o pior, rezava por mim. Eu não entendia. Não entendia como alguém podia amar assim. Procurei Dona Carmen no condomínio. Pedi desculpas na frente dela e de outras moradoras. Foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz. Admitir que eu estava errada. Admitir que eu tinha sido cruel. Admitir que eu tinha desrespeitado algo que, para elas, era sagrado. Dona Carmen me abraçou, chorando, e disse que já tinha me perdoado no mesmo dia. Disse que tinha rezado por mim na hora em que eu caí no chão gritando de dor. Mais uma vez, eu não entendia. Mas dessa vez, eu não precisava entender. Só precisava aceitar. Fui até a capela pequena, ainda com lembranças da tinta vermelha, e pela primeira vez me ajoelhei, sem discurso pronto. Não pedi riqueza. Não pedi solução mágica para os processos da empresa. Pedi coragem para admitir quem eu tinha sido e força para viver diferente daquele dia em diante. Fiquei ali, em silêncio, por mais de uma hora. Ninguém entrou. Ninguém me viu. Mas eu senti que não estava sozinha. Com o tempo, comecei a participar discretamente das missas locais. No começo, ficava no fundo, sem comungar, sem cantar. Só observava. Via as pessoas simples, com roupas humildes, cantando com alegria. Via mães com filhos pequenos no colo, homens de mão calejada segurando o terço, idosos de olhos fechados, em oração profunda. E eu percebi que, durante todos aqueles anos, eu tinha zombado de gente que tinha algo que eu nunca tive: paz. Depois das missas, comecei a participar de encontros de oração. Não virei santa. Continuo cheia de defeitos. Continuo impaciente, continuo brava, continuo com dificuldade de aceitar limite. Mas deixei de fazer piada com a fé dos outros. Reparei no rosto das pessoas simples, na paz que pareciam carregar mesmo sem ter nada material.
Senti uma alegria que parecia me preencher por inteiro quando consegui, num almoço de família, dizer ao meu pai que não queria mais comandar a empresa do mesmo jeito que ele. Preferia perder dinheiro do que continuar naquele ciclo de orgulho e dureza. Meu pai não entendeu. Achou que eu tinha enlouquecido. Disse que religião tinha me deixado fraca. Diego, ao contrário, sorriu pela primeira vez em meses. Disse que eu estava começando a encontrar o que realmente importava. E eu sentia que sim. Não tinha todas as respostas. Não sabia explicar o que tinha acontecido naquele quarto de hospital. Mas sabia que eu tinha sido alcançada por algo maior do que eu. E que, pela primeira vez, eu não queria mais fugir. Hoje, quando vejo uma imagem de Maria, não enxergo gesso. Lembro da mulher de manto silencioso que, por tantas vezes, eu havia insultado, enquanto o filho dela me sustentava mesmo sem eu reconhecer. A esperança voltou a fazer parte da minha vida quando percebi que eu podia recomeçar mesmo com todo o passado que carrego. E, todas as vezes que penso em como comecei gritando de dor 5 minutos depois de desafiar o céu, entendo que aquele grito foi, na verdade, o início de um chamado que eu levei anos para aceitar. Não é que tudo tenha ficado perfeito. Os processos da empresa continuam. Meu pai ainda me olha com desconfiança. Amigos antigos sumiram, e eu entendo. Mas agora eu tenho algo que o dinheiro nunca comprou. Eu tenho paz. Eu durmo sem medo. Acordo sem vazio. E quando a dor da vida aparece, porque ela aparece, eu não estou mais sozinha para enfrentar. Você já se sentiu assim também? Como se estivesse brigando com a única coisa que podia te salvar. Eu passei 36 anos achando que força era nunca pedir ajuda. Hoje eu sei que a verdadeira força está em reconhecer que a gente não dá conta de tudo sozinho. E que tá tudo bem não dar conta. Porque sempre vai ter alguém maior, mais forte, mais amoroso, esperando a gente parar de brigar e simplesmente aceitar o abraço. Os meses que se seguiram foram de reconstrução lenta. Não foi um milagre instantâneo que consertou tudo de uma vez. Foi um processo diário de escolher diferente, de responder diferente, de olhar para a vida com olhos que eu não tinha antes. Eu continuava morando no mesmo apartamento, dirigindo o mesmo carro, mas por dentro, algo tinha mudado de forma irreversível. Era como se eu tivesse passado a vida inteira olhando pelo buraco de uma fechadura e, de repente, alguém tivesse aberto a porta inteira. Voltei a frequentar a empresa, mas com outra postura. Parei de humilhar funcionários que pediam folga para ir a culto ou missa. Comecei a prestar atenção nos rostos das pessoas que trabalhavam comigo. Percebi que muitos carregavam histórias pesadas, filhos doentes, contas atrasadas, casamentos osados. E eu, que sempre tinha tratado tudo isso como desculpa, comecei a entender que cada um carrega uma cruz invisível. Passei a ouvir mais. Falar menos. E quando precisava cobrar, cobrava com firmeza, mas sem crueldade. Houve resistência. Alguns gerentes estranharam a mudança. Meu pai chegou a marcar uma reunião comigo e com o advogado da família para questionar se eu estava em condições de continuar na diretoria. Ele usou essas palavras. Disse que eu estava emotiva demais, frágil demais, influenciada por gente que não entendia de negócios. Eu respirei fundo, olhei nos olhos dele e disse: Pai, eu posso ter perdido a dureza, mas ganhei algo que o Senhor nunca teve, compaixão. Ele ficou vermelho, bateu a mão na mesa e saiu da sala. Não conversamos direito por semanas. Diego, por outro lado, se tornou meu porto seguro. A gente começou a almoçar junto uma vez por semana. Ele me apresentou o grupo de oração que frequentava, um grupo pequeno, de pessoas comuns, que se reunia numa salinha da paróquia às quintas-feiras à noite. No começo, eu tinha vergonha. Vergonha de ser vista ali, vergonha de que alguém postasse foto, vergonha do que meus amigos antigos iriam dizer. Mas fui. E continuei indo. Naquele grupo, conheci gente que tinha passado por coisas que eu nunca imaginei. Dona Neuza, uma senhora de 60 e poucos anos, tinha perdido o filho único num acidente de moto e encontrou consolo na fé. Seu Mário, aposentado, tinha superado o alcoolismo depois de uma experiência de oração. Cláudia, mais nova que eu, tinha saído de um relacionamento abusivo e estava reconstruindo a vida com a ajuda da comunidade. Cada um tinha uma história. Cada um carregava uma ferida. E todos, de alguma forma, tinham encontrado cura ou pelo menos alívio na presença de algo maior.
Eu comecei a compartilhar minha própria história. No começo, com vergonha, falando baixo, evitando detalhes. Mas com o tempo, fui me abrindo. Contei sobre a tinta vermelha. Contei sobre a dor no hospital. Contei sobre o orgulho que quase me matou. E em vez de julgamento, recebi abraços. Em vez de condenação, recebi orações. Aquilo me desarmou completamente. Eu tinha passado a vida inteira achando que ser vulnerável era ser fraco. Descobri que ser vulnerável era ser humano. Foi nesse grupo que eu conheci Padre Antônio, um homem simples, de fala mansa, que não pregava com gritos ou ameaças, mas com uma sabedoria tranquila que vinha de anos de escuta e oração. Ele me ouviu por horas numa tarde de sábado, depois que eu pedi para conversar em particular. Contei tudo. Não escondi nada. Falei das humilhações que fiz, das pessoas que machuquei, da arrogância que me consumiu. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um tempo, olhando para uma imagem pequena de Nossa Senhora que ficava na mesa dele. Depois, ele disse: Laís, você acha que foi a dor que te trouxe aqui? Eu respondi que sim, que tinha sido a dor insuportável do hospital. Ele balançou a cabeça devagar e falou: não foi a dor. Foi a misericórdia. A dor foi só o alerta. A misericórdia foi o que te segurou quando você caiu. Aquilo ressoou fundo em mim. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Sempre achei que tinha sido castigada. Mas ele estava dizendo que eu tinha sido resgatada. Padre Antônio me propôs algo que me assustou: fazer uma confissão pública, não nos moldes formais da igreja, mas diante da comunidade do condomínio, pedindo perdão de forma clara e assumindo a responsabilidade pelo que fiz. Eu tremi só de pensar. Expor minha vergonha daquele jeito, na frente de gente que já me conhecia como a empresária arrogante, a filha do Rogério, a mulher dos carros importados. Mas alguma coisa dentro de mim sabia que era isso que precisava ser feito. Marquei uma reunião com a administração do condomínio e pedi um espaço na assembleia mensal. Quando chegou o dia, eu estava tremendo. Vesti uma roupa simples, sem joias, sem salto alto, sem nada que parecesse ostentação. Entrei no salão onde tudo tinha começado, onde eu tinha derramado a tinta, onde eu tinha caído gritando de dor. As cadeiras estavam organizadas em fileiras. Uns 50 moradores presentes. Dona Carmen na primeira fila. Rosalva no fundo, com as mãos entrelaçadas. Diego do meu lado, me dando força. Quando chegou minha vez de falar, levantei, caminhei até a frente e respirei fundo. Comecei dizendo meu nome, minha idade, e que eu estava ali para pedir perdão. A voz saiu fraca no começo, mas fui ganhando firmeza. Contei tudo. Contei sobre a forma como fui criada, sobre o desprezo que aprendi a ter por qualquer coisa religiosa, sobre as humilhações que fiz ao longo dos anos. Contei sobre o dia da tinta vermelha, sobre a provocação, sobre a dor que veio 5 minutos depois. Algumas pessoas baixaram a cabeça. Outras me olhavam com surpresa. Eu continuei. Falei sobre o hospital, sobre Diego, sobre a enfermeira Júlia, sobre o calor que me envolveu quando eles oraram. Falei sobre a vergonha que senti depois, sobre o processo de pedir perdão a cada pessoa que eu machuquei, sobre as noites em que eu chorava sozinha, pedindo forças para continuar mudando. Eu disse: eu não vim aqui para me fazer de vítima. Eu fui cruel. Fui arrogante. E eu machuquei pessoas que não mereciam. Eu quero pedir perdão, publicamente, a cada um de vocês que presenciou aquilo, que se sentiu ofendido, que teve a fé desrespeitada por mim. Eu não tenho desculpa. Só tenho arrependimento. E a certeza de que, se não fosse a misericórdia de Deus, eu estaria morta ou enlouquecida agora. Quando terminei, o silêncio tomou conta do salão. Eu fiquei parada, esperando qualquer coisa. Gritos, expulsão, até mesmo indiferença. Mas o que veio foi Dona Carmen se levantando devagar, caminhando até mim e me abraçando. Ela não disse nada. Só me abraçou. E então, uma por uma, outras pessoas começaram a se levantar. Seu Jorge, que eu sempre ignorava no elevador. Dona Lúcia, que eu tinha chamado de fanática num grupo de WhatsApp. Até o síndico, um homem sério que eu achava que me odiava, veio apertar minha mão e dizer: Deus abençoe sua coragem. Naquele momento, senti uma alegria que parecia me preencher por inteiro, uma leveza que eu não sentia há anos.
Era como se um peso gigantesco tivesse sido tirado das minhas costas. Eu tinha exposto minha pior versão e, em vez de ser destruída, fui acolhida. Entendi que isso era graça. Graça que eu não merecia, mas que me foi dada mesmo assim. Nas semanas seguintes, a dinâmica do condomínio mudou. As pessoas começaram a me cumprimentar de verdade, não por educação, mas com carinho genuíno. Fui convidada para participar de um grupo de mães que se reunia para rezar o terço às quartas-feiras, mesmo eu não sendo mãe. Aceitei. Fui convidada para ajudar na organização da festa junina da paróquia. Aceitei. Fui convidada para visitar um abrigo de idosos que a comunidade apoiava. Aceitei. Cada convite era uma oportunidade de ser diferente, de servir em vez de ser servida, de dar em vez de só receber. Minha relação com meu pai continuou difícil. Ele não entendia. Não queria entender. Para ele, eu tinha enfraquecido, tinha me deixado manipular por gente que queria tirar vantagem da minha fragilidade. Mas eu não precisava mais da aprovação dele. Não precisava mais provar nada. Eu sabia quem eu era agora, uma mulher quebrada, remendada, cheia de cicatrizes, mas viva. E viva de verdade, não só respirando. Diego me disse, num daqueles almoços de quinta-feira, que ele nunca tinha me visto tão bonita. Eu ri, achando que era brincadeira. Ele insistiu. Não, Laís, sério. Você tá bonita de um jeito que não tem a ver com roupa ou maquiagem. Você tá bonita porque você tá inteira. Aquilo me fez chorar ali mesmo, no meio do restaurante, sem vergonha nenhuma. Hoje, quando vejo uma imagem de Maria, não enxergo gesso. Lembro da mulher de manto silencioso que, por tantas vezes, eu havia insultado, enquanto o filho dela me sustentava mesmo sem eu reconhecer. Lembro do dia em que eu derramei tinta vermelha sobre ela e, 5 minutos depois, caí no chão gritando, não por castigo, mas por chamado. Lembro que eu passei 36 anos fugindo de um abraço que sempre esteve ali, esperando eu parar de brigar. A transformação não parou ali. Ela continuou se desdobrando em áreas da minha vida que eu nem imaginava precisar de cura. Comecei a reparar em pequenas coisas que antes passavam despercebidas. O sorriso da moça da portaria, o esforço do jardineiro trabalhando sob o sol forte, a paciência da caixa do supermercado atendendo cliente após cliente. Eu tinha vivido 36 anos sem enxergar essas pessoas de verdade. Elas eram cenário. Agora, eram gente. Gente com nome, com história, com dignidade. Passei a cumprimentar cada um pelo nome. Passei a perguntar como estavam. Passei a dar gorjeta generosa, não para ostentar, mas para reconhecer o trabalho. E o mais estranho, isso me trazia alegria. Alegria genuína, que não dependia de likes no Instagram ou elogios em festa. Era uma alegria quieta, que nascia de dentro, de saber que eu estava fazendo diferente, que eu estava sendo diferente. Na empresa, a mudança também foi gradual. Comecei a criar um espaço de escuta para os funcionários. Uma vez por mês, abria minha agenda para quem quisesse conversar, sem pauta, sem cobrança, só para ouvir. No começo, ninguém apareceu. Achavam que era armadilha. Mas depois de alguns meses, as pessoas começaram a confiar. Vieram me contar sobre dificuldades financeiras, problemas de saúde na família, sonhos que tinham abandonado. E eu, que sempre tinha tratado tudo isso como irrelevante, comecei a buscar formas de ajudar. Não com dinheiro sempre, mas com flexibilidade, com indicações, com uma palavra de encorajamento. Isso gerou conflito com alguns sócios e com meu pai. Diziam que eu estava misturando caridade com negócio, que isso ia quebrar a empresa. Mas os números não mentiram. A produtividade aumentou. A rotatividade diminuiu. As pessoas começaram a vestir a camisa de verdade, não por medo, mas por pertencimento. E eu entendi que liderar com compaixão não era fraqueza. Era inteligência emocional que eu nunca tinha tido. Voltei a ter contato com Júlia, a enfermeira que tinha orado por mim no hospital. Mandei mensagem, agradeci, pedi pra gente se encontrar. Marcamos um café. Quando a vi, abracei ela como se fosse uma irmã que eu não via há anos. Contei tudo o que tinha acontecido desde aquela noite. Ela chorou, segurou minhas mãos e disse: Eu sabia que Deus não tinha terminado com você. Perguntei como ela sabia. Ela sorriu e disse:
Porque ninguém grita daquele jeito por acaso. Aquele grito era de parto. Você estava nascendo de novo. Aquelas palavras ficaram ecoando em mim por dias. Parto. Dor que gera vida. Eu tinha passado por uma dor que parecia me matar, mas na verdade estava me trazendo para a vida de verdade. E quanto mais eu pensava nisso, mais eu entendia que não tinha sido coincidência. Tinha sido projeto. Projeto de alguém que me amava mais do que eu conseguia entender. Comecei a ler a Bíblia. Não como obrigação, mas como curiosidade. Queria entender quem era esse Deus que tinha me alcançado quando eu cuspia nele. Queria entender quem era essa Maria que eu tinha humilhado e que, mesmo assim, intercedeu por mim. Li sobre a mulher samaritana, sobre Maria Madalena, sobre o filho pródigo. E em cada história, me vi. Vi meu orgulho, minha rebeldia, minha sede de algo que eu não conseguia nomear. Padre Antônio me emprestou livros. Me ensinou a rezar o terço. Me explicou que cada Ave Maria era como um abraço na alma. Eu resistia no começo. Achava tudo muito repetitivo. Mas ele insistiu. Laís, quando você era criança e se machucava, sua mãe não ficava repetindo tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem? A repetição acalma. A repetição cura. Ele tinha razão. Comecei a rezar. E cada vez que dizia rogai por nós pecadores, eu sentia que aquilo era para mim. Eu era a pecadora. E estava sendo alcançada. As noites pararam de ser tortura. O medo do escuro sumiu. Os sonhos estranhos cessaram. No lugar, comecei a ter uma paz que nem eu entendia. Não era euforia. Não era aquela alegria barulhenta das festas. Era uma quietude profunda, como se eu finalmente tivesse chegado em casa depois de anos perdida. 6 meses depois da cena da tinta vermelha, o condomínio organizou uma missa campal na área comum, em homenagem a Nossa Senhora Aparecida. Dona Carmen me convidou pessoalmente. Disse que seria lindo se eu participasse, mas que entendia se eu não quisesse, pelo peso das memórias. Eu respirei fundo e disse que ia. Não só ia participar, mas queria ajudar na organização. Trabalhei lado a lado com as outras moradoras. Ajudei a arrumar as cadeiras, a decorar o espaço, a preparar o lanche que seria servido depois. Fui eu mesma quem sugeriu que a estátua, aquela mesma que eu tinha manchado, fosse colocada no centro, com flores ao redor. Algumas mulheres me olharam em silêncio, sem saber como reagir. Dona Carmen segurou minha mão e disse: vai ser lindo, filha. No dia da missa, o salão estava cheio. Gente de todos os blocos, de todas as idades. Crianças correndo, idosos sentados na frente, jovens em pé no fundo. O padre celebrou com simplicidade, falando sobre perdão, sobre recomeço, sobre a misericórdia que não tem fim. Eu estava na terceira fileira, ao lado de Diego e de Rosalva. Quando chegou o momento da comunhão, eu tremia. Nunca tinha comungado. Não sabia se podia. Não sabia se era digna. Diego percebeu minha hesitação e sussurrou: ninguém é digno, Laís. A gente só vai porque ele chamou. Levantei, entrei na fila, e quando chegou minha vez, o padre olhou nos meus olhos, colocou a hóstia na minha mão e disse: o corpo de Cristo. Eu respondi amém com a voz embargada. Voltei para o meu lugar, ajoelhei e chorei. Chorei de gratidão, de alívio, de amor por algo que eu ainda estava aprendendo a nomear. Depois da missa, teve um momento de testemunhos. Algumas pessoas compartilharam graças recebidas, orações atendidas, conversões. Eu não tinha planejado falar. Mas quando o microfone ficou em silêncio por alguns segundos, senti um impulso. Levantei a mão. Dona Carmen me passou o microfone, com os olhos brilhando. Eu respirei fundo e comecei: eu sou a Laís. Muitos de vocês me conhecem. Alguns de vocês me viram no pior dia da minha vida, que foi também o melhor dia da minha vida. Foi aqui, neste lugar, que eu cometi o maior erro da minha existência. E foi aqui também que eu comecei a ser curada. Fiz uma pausa, olhei para a estátua da Virgem Maria, agora limpa, cercada de flores, e continuei. Eu passei a vida inteira achando que fé era fraqueza. Achando que gente que reza é gente que desistiu de lutar. Mas eu entendi que fé não é desistir de lutar. É lutar com alguém ao seu lado que é maior do que qualquer problema. As pessoas ouviam em silêncio.
Eu continuei. Eu não sei explicar o que aconteceu naquele quarto de hospital. Não sei colocar em palavras científicas. Mas eu sei que eu estava morrendo por dentro e que fui trazida de volta. Não só fisicamente, espiritualmente. E se tem alguém aqui que tá passando pelo que eu passei, que tá brigando com Deus, que tá cheia de raiva, de orgulho, de dor, eu só quero dizer, para de brigar. Só para. Porque o abraço que tá esperando você é maior do que qualquer coisa que você já sentiu. Quando terminei, houve um silêncio breve, e então, palmas. Não palmas de show, mas palmas de quem reconhece verdade. Devolvi o microfone, voltei pro meu lugar, e senti uma paz que era quase física. Diego me abraçou. Rosalva segurou minha mão. E eu soube que tinha fechado um ciclo. Hoje, mais de um ano depois, minha vida não é perfeita. Continuo enfrentando processos judiciais. Continuo tendo conflitos com meu pai. Continuo errando, perdendo a paciência, falhando. Mas a diferença é que agora eu sei para onde correr quando erro. Sei que existe um colo que não me rejeita, uma mãe que intercede, um Deus que não desiste. A esperança voltou a fazer parte da minha vida quando percebi que eu podia recomeçar mesmo com todo o passado que carrego. E todas as vezes que penso em como comecei gritando de dor 5 minutos depois de desafiar o céu, entendo que aquele grito foi, na verdade, o início de um chamado que eu levei anos para aceitar. Um chamado para ser humana, para ser humilde, para ser amada. Talvez, no fim, todos estejamos buscando o mesmo abraço, não é? Aquele abraço que a gente não precisa merecer, que a gente só precisa aceitar. E quando a gente aceita, tudo muda. Não há circunstâncias, necessariamente, mas o coração. E quando o coração muda, o mundo inteiro parece diferente. Os meses seguintes trouxeram desafios que eu não esperava. A conversão não é um evento isolado, é um processo contínuo, e isso eu aprendi na pele. Houve dias em que acordei com vontade de voltar a ser quem eu era antes. Dias em que a arrogância batia na porta, pedindo para entrar de novo. Dias em que olhei pro espelho e pensei, será que eu não estou exagerando? Será que eu não estou me anulando por causa de religião? Nesses momentos, eu ligava pro Diego ou mandava mensagem para Dona Carmen. E eles, com paciência infinita, me lembravam de onde eu tinha saído e para onde eu estava indo. A relação com meu pai continuou sendo a ferida mais difícil de curar. Ele não aceitava minha mudança. Via como traição a família, a forma como fomos criados, ao império que ele tinha construído. Numa tarde de domingo, ele me chamou no escritório dele, em casa, e colocou na mesa documentos de transferência de ações. Disse que se eu continuasse nessa onda de santinha, ele preferia me tirar da sociedade. Eu olhei para ele, senti a dor subir pela garganta, mas não reagi com raiva. Respirei fundo e disse, pai, o senhor pode tirar meu nome da empresa, pode me tirar da herança, pode me tirar de tudo. Mas não vai conseguir tirar de mim a paz que eu encontrei. E isso, nenhum dinheiro compra. Ele ficou vermelho, jogou os papéis na mesa e gritou que eu tinha enlouquecido, que religião tinha lavado meu cérebro, que eu estava jogando fora tudo que ele tinha construído. Eu só disse, eu te amo, pai. Mas eu não vou mais viver do jeito que o Senhor quer. Saí do escritório com as pernas tremendo, mas com o coração firme. Naquela noite, chorei muito. Chorei pela distância entre nós, pelo orgulho dele que eu reconhecia porque também tinha sido meu, pela dor de não ser aceita por quem eu mais queria impressionar a vida inteira. Mas no dia seguinte, Rosalva entrou no meu quarto com café e disse, Dona Laís, a senhora fez a coisa certa. Deus honra quem honra a verdade. Aquilo me fortaleceu. E aos poucos, fui entendendo que eu não precisava da aprovação do meu pai para continuar no caminho que tinha escolhido. Eu precisava da aprovação de Deus. E essa, eu já tinha. Na empresa, as mudanças continuaram. Criei um fundo de ajuda emergencial para os funcionários que passassem por dificuldades inesperadas. A ideia era simples. Quem precisasse de ajuda para uma cirurgia, para consertar a casa depois de uma chuva forte, para pagar funeral de parente, podia pedir. Sem burocracia, sem juros, só ajuda. Alguns sócios protestaram. Disseram que eu estava criando assistencialismo, que as pessoas iam se aproveitar. Mas eu insisti. E o que aconteceu foi o contrário.
As pessoas começaram a devolver o dinheiro assim que podiam, mesmo sem obrigação. Começaram a contribuir voluntariamente profundo. E o ambiente de trabalho mudou completamente. Teve um episódio que marcou muito. Um dos seguranças, seu Osvaldo, um homem de quase 60 anos, veio até minha sala com boné na mão, olhos baixos, e pediu ajuda. A filha dele tinha sido diagnosticada com câncer e ele não tinha como pagar o tratamento particular. O SUS ia atender, mas a fila era longa e o médico tinha dito que o tempo era curto. Ele estava desesperado. Eu nem pensei duas vezes. Paguei o tratamento, acompanhei os exames, visitei a filha dele no hospital. E quando ela entrou em remissão, 6 meses depois, seu Osvaldo veio me agradecer chorando. Disse que ia rezar por mim todos os dias até o fim da vida. Aquilo me quebrou de novo. Quebrou porque eu entendi que o dinheiro que eu sempre usei para ostentar, para me sentir superior, podia ser usado para salvar vidas, para trazer esperança, para ser instrumento de amor. E quando eu via o sorriso da filha do seu Osvaldo, magra mas viva, lutando bravamente, eu sentia uma alegria que nenhuma viagem a Paris tinha me dado. Era alegria com propósito. Era alegria com sentido. Voltei a ter contato com algumas amigas antigas, aquelas das festas, das baladas, das viagens. Marquei almoço com a Tatiana, que tinha sido minha melhor amiga por anos. Quando sentamos, ela olhou para mim com estranheza e disse: "Laís, você tá diferente. Não sei explicar, mas você tá diferente." Eu sorri e contei tudo. Contei sobre a tinta, sobre a dor, sobre o hospital, sobre a transformação. Ela ouviu em silêncio, mexendo no prato, sem comer quase nada. Quando terminei, ela disse: "Você acha que isso funciona para todo mundo? Porque eu tô num vazio que nada preenche." Segurei a mão dela e disse: "Tati, eu era você. Eu era exatamente você. E se funcionou para mim, pode funcionar para qualquer um." Ela chorou ali, na mesa do restaurante, e confessou que estava em depressão há meses, que tomava remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para aguentar o dia. Que tinha tudo, mas não tinha nada. Eu entendi perfeitamente. Chamei ela para ir comigo no grupo de oração. Ela resistiu no começo, mas acabou aceitando. E hoje, 1 ano depois, ela também frequenta. Não virou santa, mas encontrou um rumo. E ver a transformação dela me lembrou que ninguém muda sozinho. A gente precisa de testemunho. A gente precisa ver que é possível. O primeiro aniversário da Cena da Tinta, como passei a chamar internamente, chegou num sábado nublado de outubro. Acordei cedo, fui até a capela do condomínio antes de qualquer morador aparecer. Sentei na primeira fileira, olhando para a estátua da Virgem Maria, agora sem nenhum traço de vermelho, cercada de flores frescas que Dona Carmen colocava toda semana. Fiquei ali em silêncio, repassando tudo o que tinha acontecido. 1 ano. 12 meses. 365 dias desde o dia em que eu desafiei o céu e o céu me respondeu. Chorei de gratidão. Gratidão por estar viva. Gratidão por ter sido alcançada quando eu não merecia. Gratidão por cada pessoa que rezou por mim quando eu estava longe, quando eu zombava, quando eu cuspia na fé delas. Agradeci por Diego, que nunca desistiu de mim. Agradeci por Rosalva, que rezou em silêncio durante anos. Agradeci por Júlia, a enfermeira que segurou minha mão. Agradeci por Padre Antônio, que me ensinou a rezar. Agradeci por Dona Carmen, que me abraçou quando eu não merecia abraço nenhum. E agradeci por Maria. Por essa mulher silenciosa, de manto azul, que eu tinha humilhado, ofendido, manchado com tinta vermelha. E que, mesmo assim, intercedeu por mim. Hoje eu entendo que aquela tinta vermelha que escorreu pelo rosto dela foi profética. Foi o sangue do filho dela, derramado também por mim, por gente como eu, orgulhosa, rebelde, perdida. E se ele morreu por mim, quem sou eu para continuar jogando fora essa chance? Naquela manhã, enquanto eu estava sozinha na capela, ouvi a porta se abrir devagar. Era meu pai. Ele parou na entrada, olhou para mim, hesitou. Eu fiquei paralisada. Não esperava vê-lo ali. Ele nunca entrava em igreja, nunca falava de Deus, nunca demonstrava qualquer sinal de fé. Mas ali estava ele, de pé, com o rosto cansado, mais velho do que eu lembrava. Eu me levantei devagar.
A gente ficou se olhando por alguns segundos que pareceram eternos. Então ele disse, com a voz embargada: eu vim pedir desculpas. Eu não acreditei no que estava ouvindo. Meu pai, Rogério Guimarães, o homem que nunca admitia erro, estava pedindo desculpas. Ele continuou: eu te criei errado, Laís. Te ensinei que dinheiro era tudo, que fé era fraqueza. E quando sua mãe morreu, eu percebi que eu tinha perdido a única pessoa que me amava de verdade, porque eu nunca deixei ela ser quem ela era. Eu sufoquei a fé dela. E quase fiz o mesmo com você. Eu corri até ele e abracei. Abracei meu pai pela primeira vez em anos, de verdade, sem protocolo, sem dureza. Ele chorou no meu ombro. Chorou como eu nunca tinha visto. E naquele momento, eu soube que o milagre não tinha acontecido só comigo. Estava acontecendo nele também. Devagar, doloroso, mas real. Ficamos ali, os dois, na frente da imagem de Maria, e eu rezei em voz baixa um Pai Nosso. Meu pai não sabia as palavras, mas ficou em silêncio, respeitando. Quando terminei, ele disse: eu não sei se consigo acreditar como você acredita, mas eu quero tentar. Eu sorri, limpei as lágrimas e disse: Pai, é só isso que Deus pede. Que a gente tente. Hoje, mais de 1 ano e meio depois daquele sábado de outubro em que derramei tinta vermelha sobre uma estátua, eu vivo uma vida que nunca imaginei ser possível. Não sou perfeita. Ainda erro. Ainda perco a paciência. Ainda tenho dias difíceis. Mas a diferença é que agora eu não estou sozinha. Eu tenho uma comunidade. Tenho uma fé. Tenho um propósito que vai além de acumular dinheiro ou postar foto bonita. Hoje eu trabalho como voluntária no abrigo de idosos que a paróquia apoia. Vou lá 2 vezes por semana, converso, ouço histórias, levo carinho. Tem uma senhora lá, Dona Irene, que perdeu a família toda e vive sozinha há anos. Ela me disse outro dia: Laís, você tem um brilho diferente. Não é de maquiagem. É de dentro. Eu abracei ela e pensei: é verdade. É de dentro. Porque finalmente eu deixei entrar a luz que eu bloqueei durante 36 anos. A esperança voltou a fazer parte da minha vida quando percebi que eu podia recomeçar mesmo com todo o passado que carrego. E todas as vezes que penso em como comecei gritando de dor 5 minutos depois de desafiar o céu, entendo que aquele grito foi, na verdade, o início de um chamado que eu levei anos para aceitar. Um chamado para ser humana, para ser humilde, para ser amada e para amar. Se você está ouvindo isso agora e se reconhece em algum pedaço da minha história, eu quero te dizer: não é tarde. Não importa o que você fez. Não importa quantas vezes você virou as costas. Não importa quantas pessoas você machucou. A misericórdia é maior. Sempre foi. Sempre vai ser. Você só precisa parar de brigar e aceitar o abraço. Qual foi o momento mais inesperado em que você sentiu paz? Eu era a mulher que derramou tinta vermelha sobre Nossa Senhora. E hoje, sou a mulher que foi lavada pelo sangue do filho dela. E se isso é possível para mim, é possível para qualquer um. Qualquer um. Inclusive você. A vida em comunidade me trouxe desafios que eu não imaginava existirem. Não era só rezar e ir para a missa. Era conviver com gente diferente de mim, com ritmos diferentes, com histórias diferentes. Era aprender a ceder, a ouvir, a servir sem esperar reconhecimento. E isso, para quem passou a vida inteira sendo servida e exigindo atenção, era um exercício diário de morrer para si mesma. Teve uma ocasião em que fui designada para ajudar na organização de um bazar beneficente da paróquia. Eu, que sempre comprei roupa de grife e descartava sem dó, agora estava separando peças usadas, lavando, passando, colocando em cabides. Ao meu lado, trabalhava Dona Mercedes, uma senhora simples, costureira aposentada, que conversava o tempo todo sobre a bondade de Deus enquanto consertava botões e bainhas. No começo, eu achava aquilo piegas. Depois, comecei a prestar atenção. Ela falava de Deus como quem fala de um amigo íntimo. Não tinha teologia rebuscada, não citava versículos decorados. Só tinha intimidade. As mãos dela eram enrugadas, marcadas por anos de trabalho com agulha e linha. Ela costurava enquanto cantarolava hinos antigos, desafinados, mas cheios de sentimento.
Eu observava fascinada como alguém podia ter tão pouco e, ao mesmo tempo, transbordar tanta alegria. Dona Mercedes morava numa casa simples, de 2 cômodos, nos fundos da casa da filha. Recebia uma aposentadoria mínima. Tinha problemas de saúde que exigiam remédios caros. Mas quando falava de Deus, os olhos brilhavam como se ela tivesse acabado de ganhar na loteria. Num intervalo, enquanto tomávamos café aguado e comíamos pão com margarina, perguntei a ela como conseguia ter tanta certeza de que Deus estava presente. Ela parou, olhou para mim com aqueles olhos fundos e cansados, e disse: "Filha, eu perdi marido, perdi filho, perdi casa em enchente, perdi saúde. Se eu não tivesse certeza de que Deus está comigo, eu já teria desistido faz tempo. Mas toda vez que eu acho que não aguento mais, aparece alguém, ou acontece algo pequeno, que me lembra que eu não tô sozinha. Deus não tira a cruz, mas Ele carrega junto." Ela continuou, com a voz embargada: "Sabe, Laís, tem gente que acha que fé é ter vida fácil. Não é, fé é ter vida difícil e mesmo assim acreditar que tem sentido. É acordar com dor e agradecer por ter acordado. É perder e ainda assim confiar que Deus sabe o que está fazendo." Aquelas palavras me acompanharam por semanas. Deus não tira a cruz, mas carrega junto. Comecei a perceber isso na minha própria vida. Os processos jurídicos continuavam. A relação com alguns familiares ainda era fria. O julgamento de algumas pessoas do meio empresarial ainda pesava. Mas eu não estava mais sozinha carregando tudo isso. Tinha um grupo que rezava por mim. Tinha uma fé que me sustentava. Tinha uma esperança que não dependia de resultados imediatos. Foi nessa época que recebi uma proposta inesperada. Uma rede de televisão local me convidou para dar uma entrevista sobre superação e fé. Alguém tinha visto meu testemunho na assembleia do condomínio, gravado por um celular, e aquilo tinha circulado em grupos de WhatsApp. Meu primeiro impulso foi recusar. Não queria exposição. Não queria ser vista como exemplo. Não queria virar a moça que jogou tinta na santa. Mas Padre Antônio me disse algo que mudou minha perspectiva. "Laís, se Deus te tirou do poço, não foi só para você ficar olhando para o céu. Foi para você estender a mão para quem ainda está lá embaixo." Conversei com Diego sobre isso. Ele foi cauteloso, mas encorajador. Disse que eu precisava orar, pedir discernimento, e só aceitar se sentisse paz na decisão. Passei 3 dias rezando, pedindo um sinal, qualquer coisa que me indicasse o que fazer. No 3º dia, recebi uma mensagem de uma desconhecida. Era curta: "Obrigada por ter tido coragem de contar sua história na assembleia. Meu marido viu o vídeo e decidiu voltar para a igreja depois de 20 anos afastado. Deus te abençoe." Aquilo foi meu sinal. Aceitei a entrevista. Foi ao vivo, num programa matinal. Eu estava tremendo, suando frio, rezando baixinho antes de entrar no estúdio. Levei comigo uma pequena imagem de Nossa Senhora que Dona Carmen tinha me dado. Segurei ela na bolsa durante toda a espera. A apresentadora foi gentil, mas direta. Perguntou sobre minha vida antes, sobre o episódio da tinta, sobre a dor no hospital, sobre a transformação. Eu respondi com honestidade. Não escondi nada. Falei sobre meu orgulho, sobre a forma como tratei as pessoas, sobre o vazio que o dinheiro não preenchia. E falei sobre a misericórdia que me alcançou quando eu menos merecia. Contei detalhes que nunca tinha compartilhado publicamente. Falei sobre as noites de insônia, sobre o medo do escuro, sobre a sensação de estar perdida mesmo tendo tudo. Falei sobre Rosalva rezando escondida. Sobre Diego chorando no hospital. Sobre Júlia segurando minha mão. A apresentadora tinha lágrimas nos olhos quando terminei. E eu sabia que, mesmo que uma única pessoa fosse tocada, aquela exposição teria valido a pena. As reações foram intensas. Recebi centenas de mensagens. Algumas de apoio, cheias de gratidão, de gente que se identificou, que se sentiu menos sozinha. Outras de crítica feroz. Teve gente que me chamou de oportunista, de falsa, de atriz. Teve gente que disse que eu estava usando a fé para limpar minha imagem, que era tudo marketing, que eu devia era estar na cadeia por vandalismo. Teve até quem dissesse que eu tinha combinado tudo com a paróquia para ganhar dinheiro. Aquilo doeu. Doeu porque, por mais que eu tivesse mudado, a opinião pública ainda tinha poder sobre mim.
Chorei lendo alguns comentários. Questionei se tinha feito a coisa certa. Diego veio em casa naquela noite, me encontrou no sofá, com o celular na mão, lendo comentários ruins. Ele tirou o celular de mim, desligou, e disse: Laís, quem te salvou não foi a opinião pública. Foi Deus. E a opinião dele é a única que importa. Eu sabia que ele estava certo. Mas a ferida ainda doía. Mas no meio de tanta crítica, recebi uma mensagem que mudou tudo. Era de uma mulher chamada Cíntia, de outra cidade. Ela contou que tinha visto a entrevista e que tinha se reconhecido em mim. Disse que estava à beira do suicídio, que não via mais sentido na vida, mas que minha história tinha acendido uma pequena luz. Ela pediu ajuda. Pedi o contato dela, liguei no mesmo dia, conversei por horas. Indiquei grupos de apoio na cidade dela, passei contato de uma psicóloga cristã, rezei com ela pelo telefone. Cíntia me contou que era empresária também, que tinha perdido tudo numa fraude, que o marido tinha pedido divórcio, que os filhos tinham se afastado. Disse que tinha planejado tudo, ia tomar remédios e acabar com aquilo. Mas na manhã em que ia fazer, ligou a TV e me viu falando. E algo nela se quebrou. Chorou durante toda a entrevista. E quando terminei, em vez de ir pro armário de remédios, foi pra cozinha, fez um café, e decidiu tentar mais um dia. 3 meses depois, Cíntia veio me visitar pessoalmente. Pegou o ônibus por horas para chegar até Goiânia. Quando nos encontramos num café próximo à paróquia, ela estava diferente. Viva. Sorrindo. Os olhos, que eu tinha visto fundos e apagados por videochamada, agora tinham luz. Disse que tinha voltado para terapia, tinha se reaproximado da família, tinha começado a frequentar uma comunidade de fé. E me agradeceu, chorando, por ter tido coragem de expor minha ferida. Segurei as mãos dela e disse: Cíntia, não fui eu. Foi Deus usando minha história quebrada para alcançar você. Ela balançou a cabeça e respondeu: Mas ele precisou de você para fazer isso. Ele precisou que você tivesse coragem. Naquele momento, entendi que o preço da exposição valia a pena. Se uma vida foi tocada, se uma pessoa foi tirada do abismo, então toda crítica, todo julgamento, todo ataque nas redes sociais valeu a pena. E percebi que minha dor, minha vergonha, minha história quebrada, não eram só minhas. Eram instrumentos nas mãos de Deus para alcançar outros corações quebrados. O segundo ano após a transformação trouxe amadurecimento. Eu não era mais a Laís recém-convertida, cheia de entusiasmo e medo de errar. Eu estava me tornando a Laís que sabia que ia errar, que ia cair, mas que também sabia levantar. A fé tinha deixado de ser novidade e tinha virado fundamento. E isso fazia toda a diferença. Aprendi que santidade não é perfeição. É persistência. É cair 7 vezes e levantar 8. É errar e pedir perdão. É ser paciente consigo mesma no processo de cura, que é longo, doloroso, mas também lindo. Teve dias em que a arrogância antiga bateu na porta. Dias em que respondi mal a alguém. Dias em que julguei. Dias em que fui dura quando deveria ter sido gentil. Mas a diferença é que agora eu reconhecia. Pedia perdão. Recomeçava. Meu pai, depois daquele encontro na capela, começou uma caminhada lenta em direção à fé. Não foi conversão espetacular. Não teve raio caindo do céu. Não teve experiência mística. Foi um processo discreto, cheio de resistências, cheio de idas e vindas. Ele começou a assistir missa pela televisão aos domingos. Depois, aceitou ir pessoalmente em algumas ocasiões especiais. Natal, Páscoa, Finados, quando ia visitar o túmulo da minha mãe. Não comungava. Não rezava em voz alta. Mas estava ali, presente. E para mim, isso já era milagre. Certa vez, flagrei ele segurando a aliança da minha mãe, que ele ainda usava no dedo, e sussurrando algo. Fiquei parada, sem fazer barulho. Ele não percebeu que eu estava ali. E eu ouvi, baixinho, ele dizer: Helena, se você tá aí com Deus, pede para ele me ensinar a ser o homem que você merecia. Porque eu falhei com você. Mas não quero falhar com a nossa filha. Saí dali em silêncio, chorando, e agradeci por cada passo lento que ele estava dando. Numa tarde de junho, ele me chamou para um almoço, só nós dois. Fomos num restaurante simples,
não naqueles lugares caros e barulhentos que ele sempre escolhia. Durante a refeição, ele ficou quieto por um tempo, mexendo no prato, sem comer. Então disse algo que eu nunca vou esquecer: Laís, eu passei a vida inteira construindo um império. Mas esqueci de construir uma família. Sua mãe morreu sem que eu dissesse metade das coisas que ela merecia ouvir. Eu não quero morrer sem dizer a você: eu me orgulho de quem você se tornou. E eu sinto muito por ter tentado te impedir. Eu larguei o garfo, incapaz de segurar as lágrimas. Aquelas palavras eram tudo que eu sempre quis ouvir. E chegaram no tempo certo, nem antes nem depois. Chegaram quando eu já não dependia mais delas para me sentir inteira, mas quando elas ainda importavam profundamente. Levantei, caminhei até o lado dele na mesa, e abracei. Ele ficou rígido por um segundo, não acostumado com demonstrações de afeto. Mas depois, relaxou. E me abraçou de volta, com força, como se estivesse segurando algo precioso que quase deixou escapar. Sussurrei no ouvido dele: obrigada, pai, por tudo. Inclusive pelos erros. Porque foram eles que me levaram para onde eu precisava estar. Ele afastou, olhou para mim com os olhos vermelhos, e disse: você é mais forte que eu, Laís. Sempre foi. Eu só demorei para perceber. Voltamos a comer em silêncio, mas era um silêncio diferente. Era silêncio de paz, de entendimento, de dois corações que tinham brigado muito e finalmente estavam encontrando um terreno comum. A empresa passou por reestruturação. Alguns sócios saíram, não concordando com a nova direção que eu e Diego propusemos. Criamos um modelo mais humano, com partilha de lucros, com políticas de apoio à saúde mental, com flexibilidade para quem tinha filhos pequenos ou parentes doentes. Investimos em treinamento, em ambiente saudável, em escuta ativa. Os primeiros meses foram difíceis. Houve queda no faturamento. Alguns clientes antigos se afastaram, dizendo que estávamos amolecendo. Mas depois de um ano, os resultados começaram a aparecer. A equipe estava mais unida, mais produtiva, mais leal. A rotatividade caiu drasticamente. As pessoas começaram a indicar amigos para trabalhar conosco. E o nome da empresa, que tinha sido manchado por escândalos, começou a ser associado à responsabilidade social. Recebemos até um prêmio regional de boas práticas empresariais. E quando subi no palco para receber, agradeci primeiro a Deus, depois à equipe, e por último, ao processo de quebra que me ensinou que liderar não é dominar, é servir. Paralelamente, me envolvi em um projeto social ligado à paróquia, acolhimento de mulheres em situação de violência doméstica. Era um trabalho pesado, emocionalmente exaustivo, mas profundamente necessário. Eu ouvia histórias de dor que me partiam o coração. Mulheres espancadas, humilhadas, ameaçadas. Mulheres que não tinham para onde ir, que não tinham como recomeçar. Mulheres que dormiam com medo, que escondiam hematomas com maquiagem, que mentiam para os filhos dizendo que tinha caído da escada. E ali, eu via meu propósito. Usei minha rede de contatos para conseguir empregos para elas. Usei meu dinheiro para pagar primeiros aluguéis, para comprar móveis básicos, para garantir que as crianças tivessem material escolar. Usei minha voz para denunciar, para conscientizar, para mobilizar. Dei palestras em escolas, em empresas, em comunidades. Falei sobre a importância de romper o silêncio, de acolher sem julgar, de estender a mão. Teve uma mulher, a Joana, que chegou com 3 filhos pequenos, um olho roxo e uma mala rasgada. Ela tinha fugido no meio da noite, depois de anos de agressões. O marido tinha ameaçado matar ela e as crianças se ela saísse de casa. Mas numa madrugada, quando ele desmaiou bêbado no sofá, ela juntou o pouco que tinha, pegou os filhos e correu. Não tinha documento, porque ele escondia tudo. Não tinha dinheiro, porque ele controlava cada centavo. Não tinha esperança, porque tinha ouvido tantas vezes que não valia nada que começou a acreditar. Acolhi ela na estrutura da paróquia, num espaço que a gente mantinha justamente para essas emergências. Consegui advogado para entrar com medida protetiva. Ajudei a regularizar os documentos dela e das crianças. Arrumei emprego para ela numa empresa parceira, que aceitava contratar mulheres nessa situação. Acompanhei o processo judicial. Estive presente nas audiências. Segurei a mão dela quando ela teve que encarar o agressor no tribunal.
6 meses depois, ela me ligou chorando. Mas dessa vez, era choro de alegria. Tinha conseguido alugar uma casinha simples, com 2 quartos, num bairro seguro. As crianças estavam na escola, fazendo amigos, rindo de novo. Ela tinha sido promovida no trabalho. E pela primeira vez em anos, dormia em paz. Disse que eu era um anjo que Deus tinha colocado no caminho dela. Eu respondi, com a voz embargada: Joana, eu não sou anjo. Eu sou só uma mulher que foi resgatada e que agora estende a mão. O anjo é outro. A gente só empresta as mãos para ele trabalhar. Desliguei o telefone e chorei. Chorei porque entendi o ciclo completo. Eu tinha sido a mulher orgulhosa, caída, quebrada, resgatada. E agora, estava sendo usada para resgatar outras. E nada, absolutamente nada que eu tivesse feito antes na vida, tinha me dado tanta realização. O tempo passou. As estações mudaram. Verões quentes, invernos frios, primaveras floridas. E em cada estação, uma nova camada de cura, uma nova descoberta sobre quem eu era e sobre quem Deus me chamava para ser. Aprendi que a vida cristã não é um evento. É um processo. Um processo diário de escolher o amor em vez do orgulho, a humildade em vez da arrogância, o serviço em vez do egoísmo. Hoje, olho para trás e vejo uma mulher irreconhecível. Não pela aparência, embora eu tenha simplificado meu estilo, trocado ostentação por sobriedade, mas pela essência. A Laís de antes morreu naquele salão de festas, gritando de dor. A Laís de agora nasceu num quarto de hospital, envolta em oração. E entre essas duas mulheres, existe um abismo. Um abismo de misericórdia, de graça, de amor que eu não merecia, mas que me foi dado mesmo assim. E se hoje eu pudesse voltar no tempo e falar com aquela Laís de 36 anos, segurando o balde de tinta vermelha, prestes a cometer o maior erro da vida, eu diria: vai em frente. Derrama. Porque é justamente isso que vai te quebrar o suficiente para Deus te reconstruir. E quando Ele te reconstruir, você vai ser mais forte, mais verdadeira, mais viva do que jamais foi. Porque no fim, foi preciso eu desafiar o céu para o céu me responder. Foi preciso eu cair para eu ser levantada. Foi preciso eu morrer para eu finalmente viver. E essa vida nova, essa vida cheia de propósito, de amor, de fé, vale cada lágrima, cada dor, cada pedaço quebrado que precisou ser remendado.